Eu acredito que o compartilhar do conhecimento é a única forma que a gente tem de verdadeiramente contribuir para transformar a vida das pessoas. O conhecimento transformou a minha vida, foi com conhecimento que eu lutei pelas causas dos meus clientes e tenho lutado. Foi com conhecimento que, não me comparando com ninguém, mas comigo mesmo, eu cheguei aonde eu jamais imaginei que eu pudesse chegar. Sou o Wander Medeiros, advogado, professor de Direito, advogo há 23 anos, dou aula de Direito de Trabalho e Processo de Trabalho na Universidade Pública há muito tempo também. Como professor estou há mais de 20 anos e o que eu tenho feito nesses vídeos é compartilhar da minha experiência prática. E eu faço sempre essa ressalva porque às vezes o que você está vendo aqui pode bater de frente com o que você vê aí no dia a dia. Eu vou dizer que o que eu falo aqui deu certo na minha vida, deu certo na minha profissão, e se deu certo para mim, pode ser que dê certo para você também. Eu já falei para vocês de um modo geral como fechar o contrato de honorários, como fazer a primeira entrevista com o cliente. Agora, especificamente, quando você fecha um contrato de honorários para propor uma reclamação trabalhista para o seu cliente, o trabalhador chega lá e vai propor ação. Aí você tem que seguir um roteiro com ele, ou o ideal é que você siga esse roteiro, do que é o mínimo que você vai perguntar, dos dados que você vai colher dele, para que você possa construir uma boa petição inicial do processo do trabalho, pedindo os direitos daquele trabalhador. A primeira dica que eu vou dar para vocês é que vocês tomem uma entrevista que ao final seja reduzido por escrito. Essa entrevista você pode fazer por áudio, vídeo, mas ao final reduza ela por escrito e guarde a assinatura do trabalhador, confirmando que aquelas foram as informações que ele prestou para você. Para que você possa, se em algum momento cobrado por isso, ter o respaldo de dizer, olha, o que está aqui na petição inicial do processo, aquilo que eu estou pedindo, é a verdade do que o meu cliente me relatou. Então não tem nenhuma discrepância entre o que ele me disse e aquilo que está sendo pedido no processo. Porque muitas vezes lá na frente no processo alguém pode alegar, o advogado inventou isso aqui. Não, de jeito nenhum. O que eu estou trazendo aqui para o processo, defendendo os interesses do meu cliente, é aquilo que ele me relatou como verdade. Então, qual que é um passo a passo do mínimo que você deva perguntar para fazer uma boa petição inicial trabalhista? Primeiro ponto, você vai tratar da duração do contrato. E isso aqui já espelha muito de como você vai construir a petição depois. Eu posso falar isso em uma outra oportunidade. Quando eu falo da duração do contrato, é você discernir com aquele trabalhador, e no nosso país a maioria das ações trabalhistas são propostas por trabalhadores que já foram demitidos pela empresa, e aí eles vão propor ação trabalhista. Então a primeira coisa que você vai decidir com o trabalhador é entender quando que ele começou a trabalhar, houve anotação da carteira de trabalho, não houve anotação da carteira de trabalho, quando que ele foi dispensado, como que se deu essa dispensa, no momento da dispensa teve algum tipo de injúria, algum tipo de dano moral, se essa dispensa foi motivada por algum tipo de discriminação, se foi o próprio trabalhador que pediu para se dispensar do trabalho e agora ele quer converter de um pedido de dispensa numa rescisão indireta, ou então se ele foi mandado embora por justa causa, o que aconteceu na empresa para que ele fosse dispensado por justa causa. Nesse período de duração do contrato, você vai verificar também se o aviso prévio foi trabalhado, se ele foi indenizado. Você vai colher todas essas informações. Na sequência, você vai observar as funções que ele exercia na empresa. E na observação da função que ele exercia na empresa, para o que ele foi contratado? O que efetivamente ele fazia na empresa? Porque muitas vezes ele é contratado por uma coisa e no curso da contratualidade ele passa a acumular outras funções. E aí você vai poder discutir um adicional de acúmulo de função, por exemplo, no processo. A função que ele fazia, as tarefas que envolviam o trabalho que ele prestava. Muitas vezes no exercício daquela função, ele tinha contato com agentes insalutíferos, ou ele tinha contato com risco de explosão, com inflamáveis, explosivos. E essa questão fática que ele vai te narrando do que ele fazia na função que ele desempenhava, pode ser o subsídio para você pedir no processo um adicional de periculosidade, um adicional de insalubridade, algum direito que ele não recebeu durante o período que ele estava trabalhando. A remuneração, quanto que ele recebia na empresa pelo trabalho que ele prestava. Qual foi o salário que foi combinado quando entrou? Esse salário foi cumprido? Era pago o piso da categoria? Os aumentos anuais do piso da categoria foram colocados na remuneração dele? Essa remuneração era toda paga nos olerites? Tinha pagamento por fora? Como que era o pagamento por fora? Era em dinheiro? Era transferência bancária?
todas essas questões que envolvam a remuneração pelo trabalho prestado. Na empresa tinha alguém que fazia a mesma função que ele e ganhava mais que ele, olha aí, pode ter aí um pedido de equiparação salarial. Ele tinha que pagar alguma despesa pela empresa, o que ele ganhava era só de salário, ou ele também tinha que desembolsar os custos de uma viagem, os custos de fazer alguma coisa para a empresa, porque isso pode ser um desconto que agora ele possa pedir o ressarcimento no processo. Na sequência, ele vai partir para a jornada. Quais os horários de trabalho que ele cumpria na empresa? O horário que foi contratado, mas o horário que verdadeiramente ele trabalhava na empresa. A hora que ele chegava para trabalhar, a hora que ele tinha um intervalo, a hora que ele ia embora no final do dia, e sempre pensando na média dos horários que ele fazia. Não adianta você pegar e querer esmiuçar dia a dia, e você vai pensar na média. A definição da jornada dos trabalhadores sempre é muito difícil, porque a relação de trabalho é de trato sucessivo no tempo. E muitas vezes, ao curso da contratualidade, ao longo do tempo, muda muito os horários. Então você vai sempre puxar uma média para o trabalhador, porque aquela jornada ali pode ser o subsídio de um pedido de hora extra, intervalo intra-jornada, intervalo interjornada, descanso semanal remunerado, uma série de coisas que podem nascer desses pedidos ligados à jornada de trabalho. Na sequência, você pegou o tronco básico do direito do trabalho de qualquer trabalhador. Falou da duração, da função, da remuneração e da jornada. Aí você vai para direitos específicos. Férias, recebeu todas as férias? As férias foram pagas no momento correto? Você recebeu as férias e durante as férias você descansou? Ou recebeu as férias e voltou para trabalhar na empresa? O 13º foi pago corretamente? E aí você vai abrindo para todos os direitos do contrato de trabalho que possa existir. Salário de família, vale transporte, indenização do PIS, que o trabalhador muitas vezes ele vai saber te informar. Outro colega recebia isso e eu não recebia. Então você vai abrindo para todos esses direitos, beleza? E finalmente você vai perguntar sobre as condições de saúde e trabalho, sobre as condições de saúde e medicina do trabalho. Quando você entrou na empresa você estava bem, agora que você saiu, você está bem ainda para o trabalho? Ou sofreu algum tipo de acidente de trabalho? Desenvolveu alguma doença profissional? Desenvolveu alguma coisa que lhe incapacita para o trabalho atual? Essa é a discussão que você vai fazer envolvendo se houve algum tipo de acidente de trabalho no contrato de trabalho dele, e se existiu esse daí. Eu acho até que no outro vídeo eu vou falar só sobre entrevista envolvendo a infortunística acidentária, que aí você tem que esmiuçar bem detalhadamente como foi o acidente, quando foi o acidente, teve emissão da CAT. Não, é uma doença ocupacional. Opa, mas quais eram as tarefas que fazia? Qual a doença desencadeou? Quais são as siglas dessa doença? Qual foi o tratamento ao qual ele submeteu? Você vai trabalhar detalhadamente tudo que envolva a condição de saúde do trabalhador, houve fornecimento de equipamento de proteção individual, tudo o que foi que envolver aquele trabalhador. Também você pode fazer uma pergunta específica sobre danos morais. Em algum momento você foi violado na sua moral, teve algum tipo de acusação leviana, teve algum tipo de injúria que você queira narrar aqui para mim? Que isso também pode ser um pedido específico. Quando você terminar todos esses pedidos e trabalhar a perguntação sobre todos esses fatos com o trabalhador, aí tem uma pergunta de ouro. Você vai perguntar assim para ele: tem mais alguma coisa que eu esqueci de te perguntar? Tem mais alguma coisa que faltou eu perguntar para você e que você gostaria de dizer para mim? E aí ele vai te narrar também, que às vezes ele tem em mente algum direito, ouviu falar que algum colega ganhou alguma coisa, ele vai te narrar aquilo ali. Feito toda essa entrevistação, você resume tudo por escrito. Normalmente eu vou fazendo já resumindo automaticamente, e ele vai assinar. Mais um ponto importante: durante essa entrevista, se você perceber que o cliente não está te falando a verdade, que o cliente não está te relatando os fatos como se deram, esse cliente não é digno do seu trabalho. Não aceite continuar com essa demanda. Porque se você não confia naquilo que o cliente está te passando, é porque ele não serve para ser um cliente seu. Deixa ele de lado, vai pegar a sua energia e cuidar de um outro caso. Beleza? Você que está assistindo esse vídeo, já fez uma entrevista trabalhista, conhece alguém que é advogado? Manda esse vídeo para ele, porque pode auxiliar ele no seu desempenho profissional. Isso aqui me auxiliou muito na minha vida profissional, porque o êxito de um processo bem feito na justiça do trabalho começa aqui, na hora da entrevista. E para todos que estão assistindo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa aqui nos comentários e, como eu sempre digo, segue e compartilha.